Jornal Jangadeiro é conteúdo bem checado e apurado, porque não compartilhamos desinformação. E também é um bom negócio, porque acreditamos que é fundamental crescermos juntos. Jornal Jangadeiro usa uma linguagem simples, objetiva, sem cair no tom rasteiro. Como todo cearense, é raçudo, é cabeçudo, marcando presença em todo lugar que nosso público estiver e pedir. No digital, na TV, rádio, em eventos ou produtos. O mais importante é que estamos sempre juntos. Jornal Jangadeiro. Oferecimento. Terra Brasilis. Há mais de 20 anos construindo um lugar melhor para se viver. Agora nós somos Jangadeiro Band News. Tudo aquilo que você já conhece e já se acostumou. Dinamismo, informação segura, orientação sobre o trânsito, atualização constante e muito mais. Jornalismo com credibilidade nacional e a equipe local mais comprometida do rádio de notícias. Jangadeiro Band News, em 1 segundo, tudo pode mudar. Vamos chegando, que está começando o Jornal Jangadeiro dessa quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2020. E olha, a fiscalização deve ser intensificada pelos próximos dias e também as viagens intermunicipais devem ser feitas só em casos essenciais. É o que diz o novo decreto do governo do estado. As viagens intermunicipais devem ser feitas apenas a trabalho ou para fins essenciais. É o que a Secretaria de Saúde do Estado vai recomendar à população cearense com a publicação do novo decreto estadual que deve ser divulgado nesta sexta-feira. De acordo com o governador, há uma preocupação com esse fluxo de pessoas. O motivo é que nas últimas semanas houve aumento significativo de casos da Covid-19 aqui na capital cearense, e isso pode repercutir no interior do estado. Nós vamos recomendar que a população não viaje de forma entre os municípios, ou seja, nos transportes intermunicipais, só façam esse fluxo para trabalho ou em ações essenciais, evitar esse fluxo da capital para o interior do Ceará, porque o maior foco nesse momento está sendo na capital. Portanto, evitar essa transmissão entre a capital e o interior. Vamos ter uma reunião agora com o setor na área de transporte público para exatamente trabalharmos para uma fiscalização e alternativa para reduzir também o problema da aglomeração nos transportes públicos, principalmente municipais aqui em Fortaleza, que é outro foco também que nós queremos trabalhar para evitar essa aglomeração. Além dessas recomendações, a rede pública de saúde deve ganhar nos próximos dias 100 leitos de UTI e enfermarias para pacientes com Covid-19 em todo o estado. A medida se deve ao aumento da demanda hospitalar, principalmente em Fortaleza. Esse crescimento de número de casos não teve a mesma conversão em internação. No entanto, nós temos uma taxa de ocupação sempre que a gente aumenta em torno de 60% a 70%, que é o que vocês estão vendo lá no IntegraSUS. Quantos leitos nós aumentamos nas últimas semanas? Aproximadamente 100 leitos. Esses 100 leitos a mais no sistema, há uma taxa de ocupação de 60 leitos desses 100. É aproximadamente isso. Isso representa ainda um valor equivalente a aproximadamente setembro para agosto de 2020. Por isso, a fiscalização deve ser intensificada, principalmente para evitar a realização de festas. São esses focos que estão gerando aglomeração, contaminando e muitas vezes leva o jovem que participa dessa festa, leva a contaminação para dentro de casa com mais idosos. Isso é sempre o alerta que nós temos feito. Por isso, nós temos evitado, garantido, através do decreto, medidas que possam evitar as aglomerações aqui no estado do Ceará, principalmente as festas. Tanto que uma das medidas que nós tomamos foi não haverá carnaval, não haverá feriado nesse período de carnaval, exatamente para evitar diminuir esse fluxo de contaminação aqui no estado, como fizemos no Réveillon, como fizemos no Natal. Só corrigindo, nós estamos em 21 de janeiro de 2021. Show 2020, né?
Vamos para frente, continuando aqui, ainda falando sobre o novo decreto, vamos aqui nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Jornal Jangadeiro, fala mais detalhes do novo decreto. Inclusive, o governo proíbe aí o uso de áreas de lazer em condomínios de praia e também restringe as atividades em condomínios urbanos, tá? Então você acessa lá nossas redes sociais, tem mais detalhes sobre as novas regras do novo decreto que devem ser revistas aí a cada semana, tá? E na primeira semana deste ano foram confirmados mais de 2.000 casos da Covid-19 aqui no Ceará. E nos hospitais a taxa de ocupação é de mais de 80%, uma situação preocupante. Sheila chegou cedo à Praça do Ferreira para mais um teste de Covid-19. É o terceiro. Tem um aumento de casos e também porque eu vou começar a trabalhar, a gente precisa fazer o teste. A procura pela testagem se mantém diariamente com filas e distribuição de senhas. Desde novembro do ano passado, Fortaleza vem registrando mais de 2.000 casos de Covid-19 toda semana. Já são 10 semanas seguidas nessa situação. Na primeira semana de 2021, foram 2.600 casos registrados. Na semana passada, mais 2.100. E esses dados podem ser atualizados à medida que novos exames forem liberados pelos laboratórios. Na semana primeira semana de janeiro, essa tendência de alta continuou. E a nossa semana hoje, dia 21, nós tivemos um equilíbrio, tivemos um paciente a menos em UTI, e tivemos 8 pacientes a mais em apartamentos e enfermaria. O aumento do número de casos da doença responde por uma taxa de ocupação geral de 84% dos leitos de UTIs e de 71% nas enfermarias. Na rede privada, 87% das UTIs estão com pacientes. Na pública, 84% de ocupação. O decreto estadual em vigor desde o dia 9 de janeiro prorroga as medidas de isolamento e restrição de serviços até o dia 31 de janeiro. Entre as medidas, horário de funcionamento de restaurantes e barracas de praia até às 10 horas da noite e proibição de eventos em áreas comuns de condomínio. E depois do início da vacinação contra a Covid-19 aqui no Ceará, outras categorias de profissionais querem ser incluídos aí nos grupos prioritários. O cronograma de vacinação acontecerá assim. Na primeira fase, entram trabalhadores da saúde da linha de frente de combate à Covid-19, idosos institucionalizados que vivem em abrigos, idosos com mais de 74 anos, pessoas com deficiências institucionalizadas e indígenas. Na segunda fase, idosos de 60 a 74 anos e os demais profissionais da saúde. Já na terceira fase, pessoas com comorbidades. Na quarta fase, trabalhadores da educação, membros de forças de salvamento e segurança, funcionários do sistema prisional, população carcerária, trabalhadores do transporte coletivo e trabalhadores rodoviários de carga. Por fim, na quinta fase, a população geral. Outras categorias da saúde, como os odontólogos, buscavam a inclusão na primeira fase. Isso porque os profissionais lidam diretamente com a saliva do paciente, o que provoca o risco de transmissão do coronavírus. E assim, seria necessário incluí-los entre os prioritários. Mas, segundo a Secretaria da Saúde do Estado, somente devem estar na primeira fase aqueles odontólogos que de fato estão na chamada linha de frente de enfrentamento à doença. Em nota, o Conselho Regional de Odontologia informou que todos os profissionais estão diretamente na batalha contra o coronavírus. Uma das categorias inseridas na quarta fase, antes da geral, é a de segurança pública e sistema prisional. Mas para esse advogado especialista em segurança, o plano deveria ser revisto. Eu acredito que os agentes de segurança pública, que estão vulneráveis, a atuação deles praticamente toda ela é externa, sujeita a uma exposição maior, a aglomerações eventuais, enfim, para contenção de situações. Um homem que estava preso lá no Maranhão foi transferido para cá, para o Ceará, depois que a polícia descobriu que ele participava aí de um crime. Francinélio Oliveira Silva, de 45 anos, conhecido como Geleia, estava preso no Maranhão desde o ano passado, após prisão em flagrante por tentativa de roubo a um veículo. Mas só depois a Polícia Civil descobriu que ele integrava uma facção criminosa atuante no Ceará. Seria a última liderança de uma facção oriunda do estado do Ceará que se encontrava em liberdade. Em desfavor dele haviam 3 mandados de prisão em aberto aqui no estado do Ceará, além de um 4º mandado de prisão no Maranhão. Foi um
um dos protagonistas dos ataques que houveram em setembro de 2019, rompeu a tornozeleira tão logo obteve esse benefício e depois dos ataques ele se evadiu para o estado do Maranhão. Por algum motivo ele foi preso em flagrante e não detectaram que contra ele havia esses mandados e ele permaneceu, de certa forma, no anonimato, né? Então nós temos essa missão de entender a movimentação das facções e nesse contexto nós identificamos que uma liderança estava preso no Maranhão e ainda não havia sido identificado. O criminoso foi transferido para o sistema penitenciário cearense na noite de quarta-feira. Ele e outras 2 lideranças da organização criminosa deram ordem para colocar explosivos em locais públicos e executar agentes de segurança. Foi preso tentando praticar um roubo, né, com simulacro, e isso me chamou bastante atenção. E numa conversa informal ele disse: doutor, eu estava passando fome. Né? Então isso serve inclusive de recado, que o crime não compensa. Por mais que ele exercesse uma função de liderança dentro desse grupo criminoso, que hoje se encontra bastante debilitado, por ser o único foragido, ele tentou se desvincular a ponto de que a polícia não o identificasse. E para isso, né, ele acabou optando por abrir mão de todo esse poder de mando dentro da facção, mas não foi o suficiente. Agora uma notícia triste: uma médica cardiologista que atuava no hospital de Messejana morreu na tarde de hoje vítima de um atropelamento no bairro Meireles. O acidente aconteceu bem no cruzamento da Avenida Dom Luiz com a Rua Coronel Jucá. A vítima, uma médica de 50 anos de idade, foi atropelada enquanto tentava fazer a travessia da rua. Ela deixou o veículo estacionado em um local bem próximo a esse cruzamento e estava se dirigindo ao trabalho, um pátio comercial que fica bem próximo do cruzamento. No momento em que um veículo que passava pela Avenida Dom Luiz fez a conversão e entrou na Rua Coronel Jucá. Infelizmente, a médica foi atropelada e não resistiu à gravidade dos ferimentos. A pessoa que estava no veículo acionou a polícia militar, os órgãos de trânsito e também uma ambulância do SAMU que veio e infelizmente fez a constatação da morte desta mulher. A condutora do veículo também se apresentou espontaneamente no 2º Distrito Policial, que fica no bairro Aldeota. No próximo bloco, os transtornos causados pelas chuvas. Volto já. Jornal Jangadeiro é conteúdo bem checado e apurado, porque não compartilhamos desinformação. E também é um bom negócio, porque acreditamos que é fundamental crescermos juntos. Jornal Jangadeiro usa uma linguagem simples, objetiva, sem cair no tom rasteiro. Como todo cearense, é raçudo, é cabeçudo, marcando presença em todo lugar que nosso público estiver e pedir. No digital, na TV, rádio, em eventos ou produtos. O mais importante é que estamos sempre juntos. Jornal Jangadeiro. Oferecimento. Terra Brasilis. Há mais de 20 anos construindo um lugar melhor para se viver. Agora nós somos Jangadeiro Band News. Tudo aquilo que você já conhece e já se acostumou. Dinamismo, informação segura, orientação sobre o trânsito, atualização constante e muito mais. Jornalismo com credibilidade nacional e a equipe local mais comprometida do rádio de notícias. Jangadeiro Band News, em 1 segundo, tudo pode mudar. Voltamos com o Jornal Jangadeiro e as primeiras chuvas do ano já estão causando preocupação aí para os motoristas. É muito buraco e alagamento. O céu amanheceu nublado em Fortaleza na manhã de hoje e esse clima mais ameno traz também preocupação com a possibilidade de chuva e os transtornos que ela pode causar. No cruzamento das avenidas Padre Antônio Tomás com o senador Virgílio Távora, um buraco surgiu no meio da pista durante a chuva de ontem. Os moradores colocaram guarda-chuva para alertar os motoristas sobre o risco de acidentes. Um carro cai aí é um prejuízo e quem repara é quem nem tem dinheiro para cuidar do carro. Já no centro de Fortaleza, a rua Pedro Pereira ficou alagada após a chuva de ontem. A água chegou a cobrir essa calçada da via. Os comerciantes são os que mais sofrem com a falta de infraestrutura. Nesta época do ano, a água da chuva chega a invadir as lojas, danificando até os produtos. Problema antigo, viu? Tanto que eles consertaram ali, mas botaram umas mandilhas muito pequenas, né? E a água fica poçada. A situação já afeta as vendas.
O cliente já tem uma imagem assim, tá chovendo, não vou sair de casa. Aí chega aqui na Pedro Pereira, vê a Pedro Pereira toda alagada, rapaz. É assim, eu peço as pessoas mais responsáveis que tomam de frente aí, resolvam esse problema para nós. Não é de hoje não, rapaz, há 26 anos que acontece isso aí, viu? Já no túnel da Avenida Borges de Melo, no sentido BR-116 Vila União, uma faixa da pista segue interditada por causa de buracos. Agentes do Via Livre estão no local para orientar os motoristas. A CAGES informou para a gente que já retirou o vazamento lá da Virgílio Távora, que fez criar aquela cratera. Sobre o buraco do túnel da Borges de Melo, uma equipe da CEINFRA, do governo do estado, está no local para fazer os reparos, então a gente aguarda esse reparo. E sobre as reclamações dos comerciantes lá no centro da cidade, nós ainda não tivemos um retorno da secretaria sobre esse assunto. Agora, mudando de assunto, por causa da pandemia do novo coronavírus, o INSS vem prorrogando o recadastramento anual das senhas bancárias e também a prova de vida para o recebimento dos benefícios. O prazo agora é em março. A prova de vida anual é uma exigência para o segurado do INSS continuar recebendo benefício. Há um bloqueio do pagamento. Isso não quer dizer que seja definitivo, você vai perder seu benefício. Não. Se você fizer um procedimento legal, está com comprovação de vida posterior a esse bloqueio, não há dúvida que o INSS irá reconhecer o seu direito de receber seu pagamento. O procedimento exigido a mais de 1.400.000 segurados no Ceará, com pensão ou aposentadoria, é feito exclusivamente na agência bancária onde o segurado recebe o benefício. As outras demandas podem ser solicitadas pelo aplicativo Meu INSS ou por agendamento pelo número 135. Já no caso dos 145.000 servidores públicos que não recebem aposentadoria ou pensão pelo INSS, a necessidade de recadastramento e prova de vida também é exigida. Mas a partir desse ano, o procedimento passa a ser feito pelo aplicativo Ceará Prev Online. O prazo para o servidor público comprovar que está vivo e continuar recebendo benefício segue até o dia 30 de junho. A Ceará Prev adotou toda a segurança possível, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, de maneira que os servidores possam ser identificados pelo nosso lado, para nós sabermos com quem que a gente está falando. O Jornal Jangadeiro de hoje fica por aqui. Até amanhã.